Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou aqui da LDVC Advogados, professor e doutor em Direito, especialista aí em reestruturação e recuperação de empresas. Hoje eu estou aqui para falar para vocês, mais uma vez aí, sobre de recuperação judicial e sobre, muito interessante, a recuperação judicial aí do Banco Fictor, né, ou desse fundo Fictor, né, dessa instituição Fictor. Né? A recuperação judicial, como sempre falei aqui para vocês, ela é um instrumento, né, que toda empresa ela pode se utilizar nos casos em que tem dificuldades ou problemas financeiros. Então, a empresa utiliza do instrumento da recuperação judicial para, através de um plano de recuperação judicial, apresentar uma forma de se reerguer, né? A gente chama em termos técnicos jurídicos soerguer, se reerguer e pagar os seus credores, né? Pagar aquelas pessoas para qual deve, incluindo o fisco, né? Nesse caso que tem um parcelamento especial para empresas de recuperação judicial. Eu sempre costumo dizer que entre, né, a recuperação judicial e a falência, muito melhor a recuperação, né? Porque a gente sabe aí, por prática, que a falência, geralmente, ela não tem, assim, o condão de trazer benefícios para a sociedade ou para os credores, porque normalmente não se tem bens, né? Quando chega ao ponto da falência, a empresa não tem bens capazes de arcar com suas dívidas. Além do que, né, você perde postos de trabalho, né, perde tudo, todos os benefícios que as empresas trazem para a sociedade. A recuperação judicial não, ela é um instrumento, né, previsto em lei, legal, não tem nada de legal a empresa estar em recuperação judicial, que dá a oportunidade para, junto com a sociedade, com os credores, em um esforço comum, reerguer aquela empresa e é o próprio esforço daquela empresa pagar o seu passivo, né, que se acumulou aí durante os anos, por N motivos podem ocorrer, né, por muitos motivos. Vou dar um exemplo claro, pandemia, por exemplo, né. Então, são N motivos que levam a empresa a uma situação de crise financeira, né? E que a recuperação dá esse fôlego e permite que a empresa apresente aí uma reorganização do seu negócio visando o pagamento desses credores, né? E a notícia aí do momento de recuperação judicial é do Banco Fictor, né? O Banco Fictor, ele teve uma crise de credibilidade, né? Onde os investidores, os seus clientes, ao saberem que ele estava negociando com o Banco Master, veio o escândalo do Banco Master, eles começaram a sacar os seus fundos, sacar os seus investimentos e etc. e tudo mais. Claro, essas instituições, como o banco e outras instituições de investimento, elas vivem do quê? De dinheiro, né? Compram e vendem moeda. Esse é o produto de instituições financeiras ou ligadas ao mercado, né? De ações, seja qualquer um. Então, quando há o saque dessas instituições, o que acontece? As instituições começam a ter problemas, né? Porque se você for sacar todo o seu dinheiro do banco, o banco não vai ter esse valor imediatamente, né? Então, isso leva automaticamente, né, essas instituições à crise, né? A crise financeira, porque eles têm prazos, contratos, etc. Né? E as pessoas, óbvio, com medo de que acontecesse com o Fictor, que é um grupo grande, o que aconteceu com o Master, não acredito eu que perderam até seus investimentos, rentabilidades a longo prazo, etc., mas tiraram o dinheiro para não ver uma situação onde que não fosse haver a liquidação também, por exemplo, do Fictor, né? E o caso do Fictor é interessante por alguns motivos, né? Primeiro porque eles conseguiram, né, uma liminar, né, para suspender ali os ataques, né? Porque quando a empresa está em dificuldade financeira, surgem ataques de todo lado, né? Execuções, processos, pedidos, etc., contas e tal, e que acabam tornando quase que inviável a operação do dia a dia, né? Você está aí com empresários, todo mundo tem que correr atrás de problemas, né? Penhoras, não sei o quê, ao invés de tocar o negócio. E a Lei 11.101, né, e suas alterações, elas promoveram aí a possibilidade de você conseguir uma liminar para suspender aí esses ataques, né? As cobranças das dívidas, vamos dizer assim. E isso foi dado aí por 30 dias para o banco, para a Fictor, né? Então isso é uma ferramenta muito interessante, porque veja, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine o Corinthians, né? Um clube que sempre está na mídia aí, penhora-se as premiações, etc. E isso causa um pepino ali na operação do clube, né?
Eu falo do Corinthians porque é interessante dizer que a recuperação judicial, até então, até a lei da SAF, ela só era para o empresário, para aquela pessoa, para aquelas empresas, né, que eram consideradas empresas com objetivo de lucro, né, e empresários, né, negócio regulado, organizado para conseguir lucro. Com a lei da SAF, não. Associações, entidades sem fins lucrativos hoje têm a possibilidade, né, de conseguir pedir aí recuperação judicial. A lei da SAF trouxe a possibilidade. Então, os clubes como Corinthians, São Paulo, outros clubes que estiverem com dificuldades financeiras, mesmo sendo entidades que não visam lucros, né, não são empresas, são associações, elas podem pedir a recuperação judicial para reorganizar suas dívidas e seus problemas, né? E no caso do Fictor, foi isso que foi concedido, né? E também outro ponto interessante é a questão da constatação prévia, né? O juiz determinou que o administrador judicial, no caso, né, fosse lá e verificasse as condições, né, de operação, de funcionamento da instituição. Por quê? Porque muitas das vezes, antigamente, se usava a recuperação de modo negativo, ou seja, pedia a recuperação, mas a hora que o juiz deferia o processamento, né, mas a empresa nem existia mais, estava de portas fechadas. Então, hoje existe essa questão, né, da constatação prévia. E como o banco aí está na mídia, o juiz determinou, por isso deu 30 dias aí para fazer essa constatação, quando se faz essa constatação, antes do deferimento da recuperação judicial. Por quê? A lei ela diz o seguinte: preenchidos os requisitos para a propositura, né, o juiz não pode fazer nenhuma análise de viabilidade econômica, etc. Ele apenas defere o processamento. Lá na frente, na época da votação do plano de recuperação judicial, etc., aí sim você terá condições, aí sim os credores, né, e a sociedade participando junto vão definir se aquele plano, se aquela proposta apresentada tem viabilidade ou não. Então não cabe ao juiz, né? Isso vai numa Assembleia Geral de Credores, né? Então isso é muito interessante. E o terceiro ponto interessante foi a questão aí do rompimento, né, do patrocínio com o Palmeiras. Né, a Fictor estampava aí a camisa. A gente sempre vê em todos os contratos, é comum no Brasil, em todos os contratos, haver uma cláusula que fala sobre a extinção do contrato em caso que a empresa peça recuperação judicial. A recuperação judicial, gente, ela não é algo que tem a ver com o objeto do contrato. Ela é, né, um permissivo legal, uma legislação prevista, né, na lei. Os contratos, eles têm um objeto, em prestação de serviço, entregar uma coisa mediante um pagamento, mediante outra coisa. Enfim, o objeto do contrato difere, obviamente, né, de ser recuperação, da empresa estar ou não em recuperação judicial. Então, eu já vi muitas decisões, né, que impedem o rompimento desses contratos, já vi uma série de decisões, né, inclusive em licitações públicas, tendo em vista que a empresa, mesmo em recuperação judicial, mantém o objeto do contrato em dia, né? Que é ou pagar, ou prestar serviço, ou qualquer que seja o objeto desse contrato. No caso aí que eu vi do Palmeiras com a Fictor, ao que me parece, não tenho a informação exata, né? Ao que me parece, não houve o pagamento, né, pelo patrocinador, o Fictor, dos valores devidos ao Palmeiras, e por isso ele rescindiu o contrato. Então, neste caso, você pode dizer que sim, houve uma quebra do objeto contratual, e não simplesmente o fato da empresa estar em recuperação judicial já seria motivo suficiente para a quebra do contrato, tá? Então isso é muito importante, essa discussão tem bastante no Poder Judiciário, porque senão vocês imaginam, toda empresa que entrasse em recuperação judicial quebrava, porque, né, se todo mundo rompesse os contratos. Então é muito importante haver essa divisão entre o que é o objeto do contrato e o que é a recuperação judicial. Gente, queria agradecer a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos sigam nas nossas redes e no Instagram. E acompanhem os nossos canais para novos vídeos aí também, sobre esse e demais assuntos de interesse. Tchau, tchau.